Às 10 horas do dia 1 de outubro de 1964, faltando menos de 2 semanas para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, acontecia um marco histórico no Japão, a inauguração da primeira linha de trem-bala, o Tokaido Shinkansen, que ligava Tóquio e Osaka. A obra havia começado em 1959, e no dia da inauguração, os 2 comboios do trem-bala chegaram aos seus destinos na hora prevista. Centenas de pessoas puderam testemunhar este evento histórico, que, juntamente com os Jogos Olímpicos, comprovou a incrível recuperação do Japão após a Segunda Guerra Mundial. E também marcou o início da sua ascensão econômica. Muitas linhas de trem comuns cruzavam o país, mas eram insuficientes para os anseios de desenvolvimento no pós-guerra. O objetivo do trem-bala era trazer pessoas para a capital japonesa, uma área que estava em franco desenvolvimento industrial no pós-guerra. Tóquio, nessa época, já era densamente povoada e muitas famílias que se mudaram para lá tinham que morar nos arredores da cidade, longe do centro. Os preços dos imóveis dispararam em 1970 e pior ficou na década de 1980 com a bolha econômica, obrigando as pessoas a morar em periferias. Com isso, a área metropolitana de Tóquio cresceu de forma imensurável, tornando-se em uma das maiores megalópolis do mundo, que abriga cerca de 37 milhões de pessoas, correspondendo a cerca de 27% da população total do Japão e também conhecida como a área urbana mais populosa do mundo. Hoje, a viagem entre Tóquio e a estação de Shin-Osaka dura 2 horas e 21 minutos. Mas no ano de inauguração, o tempo estimado era de 4 horas. Antes do trem-bala, a duração média para esse percurso era de 6 horas e 30 minutos. Nesta rota, os trens chegam à velocidade máxima de 285 km por hora. Em quase 60 anos de operação, nunca registraram um acidente com passageiros a bordo. Porém, o trem-bala enfrentava um problema. Isso porque o ar se acumulava em sua dianteira quando o trem entrava no túnel. Essa massa de ar comprimida criava uma onda sonora que estourava quando ele saía, prejudicando a saúde de animais, passageiros e pessoas que viviam nos arredores. Mas como solucionar esse problema? A solução veio a partir do estudo da anatomia do bico do guarda-rios, uma pequena ave mergulhadora. Os engenheiros se deram conta de que o bico longo, afiado e pontiagudo desse pássaro é ideal para um mergulho perfeito. O bico, que se parece a 2 triângulos arredondados, isso minimiza o impacto quando o pássaro atinge a água, ou seja, ao mergulhar. A água flui ao redor do bico, em vez de acumular na frente dele, exatamente o contrário do trem-bala. Foi assim que o guarda-rios ajudou os engenheiros a projetar o novo nariz do trem-bala japonês. Hoje o trem-bala opera em todo o Japão, com linhas que atravessam o país de ponta a ponta. Para se ter uma ideia da velocidade, se houvesse um Shinkansen entre São Paulo e Rio de Janeiro, o tempo de percurso seria de apenas 1 hora e 33 minutos. Daria para tomar um sol em Copacabana no final da tarde. Você sabe qual é o maior problema em se ultrapassar as barreiras da velocidade máxima do Shinkansen? A poluição sonora. O chamado boom de túnel é um fenômeno que acontece quando os comboios entram nos túneis em alta velocidade. Mesmo assim, já existem testes onde os novos trens conseguem atingir até 600 km por hora. Usando tecnologia de levitação magnética, esse novo trem-bala flutua a 10 centímetros acima do solo, eliminando o atrito causado pelo contato com os trilhos. No entanto, o megaprojeto tem sido profundamente controverso, enfrentando atrasos, custos de construção em rápida escala e um acirrado debate sobre a preocupação ambiental. Esse sistema utiliza ímãs supercondutores, que criam um campo magnético forte o suficiente para elevar o trem. Quando ele atinge uma certa velocidade, a propulsão é feita através de um sistema linear, que empurra o trem para frente usando forças magnéticas, podendo atingir velocidades superiores a 600 km por hora, tornando um dos trens mais rápidos do mundo. É inegável que os japoneses dominaram a arte dos transportes, encontrando no Shinkansen
o equilíbrio perfeito entre pontualidade, segurança e eficiência. Hoje considerado um símbolo nacional, o trem-bala representa o futuro do transporte ferroviário, combinando velocidade, eficiência e sustentabilidade. Com investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, eles têm o potencial de transformar ainda mais a maneira como viajamos e conectamos nossas cidades. Você já viajou no trem-bala? Compartilhe a sua experiência. Até a próxima.